Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia e vamos para a parte 2 da nossa retrospectiva, porque o bicho pegou, viu? 2022 foi um ano extremamente tenso. A gente terminou falando da eliminação do Baiano e do Nordeste, ficando em quinto em ambas as competições. A gente terminou com uma possibilidade de uma conversa de SAF. Trouxeram a informação, Márcio Martins foi o pai da notícia, trouxe a informação da SAF e a gente começou a entender e apurar o que era. Para além disso, o Bahia ficava treinando e foi começar a Série B contra o Cruzeiro em Salvador e venceu. Tem um vídeo que eu conto todos os jogos da Série B, aqui tem 1 hora, todos os jogos da Série B feitos aqui pelo canal, a gente fez um trabalho imenso aqui no canal, entendeu? Mas eu entendo assim, vencemos o primeiro jogo e começamos arrancando bem na Série B, vencemos de um favorito, de um candidato ao título e a gente conseguiu fazer as coisas da melhor maneira possível. Arrancamos bem. Ganhamos depois do Náutico fora de casa e a gente pensou, nossa, 40 anos que não ganhamos em Recife. Ganhamos do Náutico, 1-0, gol de Borel, jogador expulso, Daniel empurrando, os caras jogando com raça, uma emoção, uma comoção. Fomos às Alagoas, estava lá para Bahia 1, CSA 1, um gol de vacilo, com o Jonathan na lateral, com o Matheus Bahia muito mal na lateral esquerda, com a entrada e a expulsão de André, ou seja, foi tudo muito ruim, porque a gente estava com o triunfo nas mãos, a gente tomou um gol de Oswaldo, eu nunca vou me esquecer desse jogo. E aí a gente começou a ganhar os jogos em casa de sobremaneira, de vencer por exemplo, Sampaio por 1-0, que era um jogo extremamente difícil, e aí a gente foi ao Novelli Júnior, perdeu para o Ituano com uma falha bizarra de Ignácio Danilo, e depois Luiz Otávio na bola aérea, ou do próprio Ignácio, não estou lembrado bem, a gente tomou 1-0, e era um jogo onde eu reclamei muito que não era para estar no gol, e aí parece que os caras sentaram e viram o vídeo de Londrina. Enquanto isso, a SAF do Bahia ganhava forma. O Bahia fazia uma assembleia onde o presidente do Bahia se dizia injustiçado por tentativas de golpe, de grupos que queriam impeachment para poder tomar o poder, entendeu? E a questão não é só essa. A questão é que ele tinha razão, ele queria só fazer o trabalho dele, mas eu entendo de verdade que o trabalho dele era deteriorado pelo péssimo desempenho do clube no futebol. Enquanto associação, nós torcedores não gostaríamos de assumir e de aceitar isso. A gente sabia que Guilherme não era bom no futebol, que ele era falho, e a gente sabia que administrativamente ele era ok, mas no futebol ele era falho. Por conta das dívidas, ele atrasou parcelas e deixou dividendos a pagar e as coisas ficaram meio nebulosas. E essas coisas nebulosas trouxeram uma situação bem complexa para o clube, que estava se organizando para fechar uma SAF. E a paralelo a isso, a Série B rolando, sexta rodada, um dos melhores jogos do time na Série B, um 4-0 sonoro no Londrina, onde os caras chutaram de tudo quanto foi lugar e foi um baita jogo. A gente seguiu vencendo e muitas vezes não convencendo, porque a gente vai a São Januário, toma um gol de longe e aí começam os sobes e desces. Quando a gente fala que o Bahia subiu, teoricamente sem susto, porque o Bahia passou todo o campeonato da Série B dentro do G4 e não foi muito, e não foi ameaçado pelos seus concorrentes. E é mérito dele mesmo, porque vence depois do jogo em São Januário a Ponte Preta em casa sem Daniel por 2-1. Eu lembro que na volta do Rio eu voltei com a delegação do Bahia, nossos voos eram iguais, e aí eu lembro que eu conversei com o Guto e Guto falou: João, a gente vai ganhar a Ponte lá dentro. E eu me enchi de esperança, e Guto assim o fez. Ganhamos da Ponte lá dentro, e aí a gente continuava buscando opções para o campeonato ser melhor para a gente. O campeonato da Série B, ele se ofertou ao Bahia.
e mesmo indo a Muriaé e perdendo para Tombense, e mesmo fazendo alguns jogos dentro do contexto para a direção de futebol bizarros, a gente teve, para mim, o grande jogo do campeonato do Bahia, que foi um Bahia 2, Criciúma 1, um jogador a menos, a gente com muita vontade, viramos o jogo, e aquele jogo foi uma virada psicológica para o elenco. Mas o elenco que já tinha sido extraído ao limite quando ganha do Sport em 1-0, e aí a gente pega e tem as nossas duas derrotas, ganha do Sport e Operário por 1-0, e tem duas derrotas em casa, Novo Horizontino e Chapecoense, onde o time apresentou um futebol pobre, um futebol insosso, e no jogo contra o Novo Horizontino, a queda de Guto Ferreira e a chegada do queridinho do diretor de futebol, que era Henderson, no seu primeiro jogo. Terra Livre botou Henderson lá, e aí ele foi com Flores, né, o auxiliar, na beira do gramado, e Roda Liga fez o seu único gol nessa Série B. Roda Liga que a gente esperou muito, e ele produziu muito pouco. 1-0, fez o Bahia, e depois fez 2-0 e venceu bem a equipe catarinense do Brusque, no Augusto Bauer. Eu vou sentir falta dos nomes dos estádios da Série B e só. Henderson manteve o time no G4 com atuações preocupantes, como um empate covarde com o Grêmio, um empate bizarro com o Vila Nova, onde ele teve Gregory como o seu salvador, e depois ele ignorou o menino durante todo o restante do campeonato. Alguns jogos também que deram ao Henderson um destaque interessante, como um triunfo em Campinas, que a gente nunca tinha ganho em Campinas, em 2-0 para o Guarani, e jogos que fizeram a torcida perder muita paciência. Empate com o CRB em 1-1, e outros resultados bizarros que o Bahia foi levando dentro do certame. A derrota para o Cruzeiro em Minas, que doeu muito por conta do jeito que foi, jogando de uma maneira covarde. Aí depois ganha do Náutico 3-0, onde a gente pensou que quem olha o resultado não vê o futebol, e o futebol praticado pelo time do Bahia de Henderson era ridículo. Ridículo. A ponto disso, o Bahia fechava com a Selen, a gente já tinha muita informação sobre a SAF, e a gente já sabia que o Opportunity seria o grande gargalo do Bahia. Esse era o grande momento do Esporte Clube Bahia no ano de 2022. Para além disso, a gente conseguiu manter a campanha de G4 para além do futebol ruim apresentado pelo time de Henderson, vencendo o CSA aqui em um jogo onde a gente fez uma recepção fantástica, e o único gol de Igor Torres no Sport Clube Bahia. Depois disso, a gente foi derrotado miseravelmente pelo Sampaio Corrêa lá no Castelão, tomamos 2-0, onde a gente não jogou nadinha de nada. Ganhamos aqui do Ituano e eu obtive a minha vingança, 2-0, porque eu tinha perdido o primeiro jogo fora. Depois, o jogo fatídico da bola de Patrick, da caçada de borboleta de Danilo com Londrina, 1-1. E isso, a gente já estava louco, querendo que a Série B acabasse logo. E aí o Bahia foi empurrando a Série B com a barriga. Fizemos uma baita festa, tivemos 10 dias, 12 dias para poder se preparar para o jogo do Vasco. Ganhamos do Vasco com um gol de Goulart e um gol contra, com Danilo falhando no gol e tudo mais. Aí tem a lesão de Danilo, né? Que Danilo se lesiona depois do jogo do Vasco, que é uma derrota para Ponte Preta. Primeiro jogo de Klaus, Danilo se lesiona no menisco do joelho, estoura o ligamento e fica 8 meses parado, lesão de LCA pesadíssima. Ele está trabalhando para poder voltar a exercer a sua função na 27ª rodada. E o Bahia seguiu, né? Venceu no melhor jogo de Henderson no seu comando o Tombense por 3-1, mesmo saindo de 1-0 contra. E aí o Bahia foi empurrando com a barriga. Empatou no Heriberto Rios em Criciúma, foi derrotado para o Sport em Recife, num jogo onde eu tiraria o treinador naquele momento. Perdeu em Recife, tinha tempo para trabalhar e tiraria o treinador naquele momento. E aí o Bahia pagou para ver e viu demais. Empatamos com o Operário em casa, um 2-2 sofrível, com Roda Liga perdendo gol debaixo da trave e a torcida chorando. E aí tem os jogos, os últimos jogos, né?
o Bahia sai para pegar a Chape, toma outra surra, toma 3-1 e o técnico cai. Mudaram e trouxeram Barroca. Isso, a SAF já está no caminho final. Caminhando a Série B e caminhando a SAF. Caminhando a Série B e caminhando a SAF. O Bahia, perto do acesso, 6 jogos, precisava ganhar 4 pontos, 6 pontos, uma coisa assim. E Barroca chega, assume o time, monta o time de uma maneira estranha, empata em Novo Horizonte por 1-1 com o Novo Horizontino, vai para casa, ganha do Brusque por 1-0 num jogo horrível, num jogo sofrível que deu vontade de morrer, de tão ruim que foi. E isso, o Bahia já está caminhando nos seus dias finais para poder chegar a essa SAF. Chega, depois Barroca fica 6 jogos no clube, empata com o Grêmio, 1-1 em Porto Alegre, onde ele fez um jogo justo, a gente toma um gol no vacilo, empatamos com Vila Nova, aí a gente tinha 2 jogos para garantir o acesso aqui, Vila Nova e Guarani, a gente empata os 2, com risco de perder os 2, foi bizarro, o Bahia não conseguiu passar por Vila Nova e Guarani, vai a Maceió e vence o CRB e conquista o seu acesso. Nessa brincadeira tem uma guerra jurídica entre Vasco e Sport. O Vasco ganha os pontos do Sport no tapetão e o Bahia fica em quarto. Mas a SAF é aprovada, é lançada e é aprovada. E aí acontece que, dentro da aprovação da SAF, entra o Grupo City, que compra o clube por 1 bilhão, mostra todo o potencial de know-how que tem e já está trabalhando no clube. 2022 termina com o Bahia, com Carlos Santoro, ou como Cadu Santoro, como diretor de futebol, com Renato Paiva, o português, como treinador de futebol, uma equipe totalmente diferente, uma reformulação completa no seu quadro de futebol. Saíram quase 18 jogadores, estão chegando jogadores aí aos poucos. A esperança é que o Bahia anuncie mais 2 ou 3 na virada de hoje para amanhã, 31, para primeiro aniversário do clube. É a expectativa, a realidade eu não sei se ela vai ser cumprida. E a gente tem um final de ano feliz, com a SAF sendo aprovada em assembleia por mais de 98% das pessoas, dos sócios, uma votação recorde e finalizando o ano de uma maneira grandiosa, regressando à Série A, se tornando parte integrante de um grupo poderosíssimo no futebol e, para além disso, entrando no know-how dos melhores grupos do clube do mundo, que é o Grupo City, que vai dar ao Bahia um desenvolvimento esportivo brutal. Eu quero agradecer a vocês pelo ano de 2022. Foi um ano muito complicado. Embora a gente vá fazer uma live mais tarde, a gente sofreu muito com a pandemia, com o Bahia na Série B, com o desempenho esportivo. Em dezembro, com a perda do canal temporariamente. Depois voltou, remonetizou, deu um gás, melhorou. E a gente narrou jogos do Baiano, na Sub-17, Sub-20, profissional. A gente fez final de Campeonato Baiano no Barradão. A gente fez, como é que eu posso dizer? Narrou um jogo para a TV Aratu na internet. Então, passamos na televisão a nossa narração dos gols. Foi muito gratificante. Eu escolhi trilhar o caminho de mídia independente. Eu escolhi, com o apoio de vocês, fazer um trabalho sério. Eu escolhi, para além das opiniões polêmicas, deixar vocês sempre informados e entretidos, para que a gente consiga formar uma comunidade que pense, debata, discorde, concorde, mas que ande unida. Eu tenho muito trabalho a fazer em 2023 e eu quero encerrar esse vídeo me despedindo de vocês em vídeo, porque a gente vai ter uma live e segunda-feira vai ter vídeo cedo e outro vídeo e live e tudo mais, porque eu quero trabalhar muito em prol do clube que eu amo e da vida que eu escolhi, que é
trazer conteúdo do Esporte Clube Bahia para vocês. Muito obrigado. Não esquece, deixa o like, comenta, compartilha. E se você não for ver a live, feliz ano novo, que Deus abençoe sua vida e que seja tudo do bom e do melhor para você. Bora Bahia! Tchau, tchau.